Olá, eu sou o Robson Alves, o cofundador da Innovint. Eu estou aqui com a Maíra Guedes, a nossa líder de serviços, o Paulo Solomon, nosso líder técnico, e um convidado super especial para apresentar para vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre inteligência artificial. Eu estou muito feliz por trazer esse grande personagem da tecnologia que a gente tem aqui no nosso país, com muito orgulho. João, para fazer honras à sua carreira e não pular nenhum fato extremamente importante, eu peço que você se apresente à nossa comunidade. Bora lá. Bom, gente, eu sou o João Paulo Tavares, JP, no mercado aí, o pessoal me chama. Eu trabalho já um pouquinho de tempo aí com IA, né? Acho que praticamente vi nascer esse bichinho. Não vi nascer, né? Vi nascer muito, porque faz muito tempo que existe a IA. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos e trazer todo esse trabalho de inteligência de dados e de grande escala de processamento de dados para o país. É o que me deixa muito orgulhoso. Hoje, eu trabalho numa companhia que é uma das maiores da América Latina, maior referência em inteligência artificial no Brasil e na América Latina. E recentemente listado em Nasdaq, então foi um grande feito aí. Acho que uma grande inspiração para muitas empresas brasileiras que sonham em chegar lá, é possível, a gente buscou. E tudo que a gente fez desde sempre, acho que é muito orientado a gente, a pessoas e a impactar a gente, o nosso propósito como companhia, e a gente dorme e acorda todo dia por isso, que é impactar positivamente bilhões de vidas com dados. E sem dúvida nenhuma, a gente fica muito orgulhoso de conquistar o que a gente vem conquistando na linha do tempo. E tudo isso graças à IA, à inteligência e ao dado, coisa que a gente vem trabalhando aí a longa data, né? Como histórico de carreira, eu passei grande parte da minha vida aí no mercado de tecnologia, meu background é todo de tecnologia. Hoje não atuo mais em tecnologia, estou muito mais na camada de gestão, de business, mas trabalhei aí em big players e que todos tinham essa mesma dor do como eu lido com gente em grande escala, como eu consigo entender comportamento em grande escala. E hoje eu estou no céu, né? Porque hoje eu estou numa empresa que faz isso como core. Então a gente acorda e dorme pensando em como aplicar tecnologia, como aplicar inteligência para de fato melhorar a vida das pessoas. Incrível, senhores. Vejam só. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre inteligência artificial. Eu acho que é um conteúdo que a gente tenta trazer para a nossa comunidade de clientes que vai além da nossa percepção de dia a dia de negócio. Eu acho que a gente começa a enxergar um pouco mais a maturidade do negócio, o papel dos CIOs, esse desafio que se apresenta todos os dias para nós. Eu acho que é um tema extremamente atual, extremamente importante. Eu acho que faz parte de uma revolução econômica, vamos falar de certa forma, né? A gente já viveu tantos pontos marcantes no desenvolvimento de negócios. Eu acho que a inteligência artificial veio para abrir um novo horizonte. É um campo ainda pouco explorado, é um campo que a gente tem um mundo para navegar, e ter um dos maiores especialistas hoje aqui com a gente é muito bom para trazer o conteúdo direto vamos falar, a fonte onde vem surgindo as soluções mais inovadoras no nosso país, né? Você fazendo parte da Semantics, que eu acho que é um orgulho para todo mundo que trabalha com tecnologia no Brasil, ver uma empresa nacional com o porte da Semantics e as soluções que vem desenvolvendo. Sim. E ter a Innovint tendo acesso com esse tipo de conhecimento é muito bom. Eu acho que a gente precisa ter uma percepção descomplicada de tudo isso. Eu gosto muito quando a gente tem essa percepção de simplificar e democratizar. Acho que é uma bandeira sua isso. Eu queria que você falasse um pouco para a nossa comunidade de forma geral o que é a inteligência artificial quando a gente olha para negócios. Legal. É o famoso menos é mais, né? Contar de onde veio. Esse foi um grande desafio da minha vida, né? A gente se conhece há muitos anos. E você acompanhou de perto o quão complexo é explicar uma coisa dessa, né? Então, eu acho que o primeiro grande passo é a gente, de fato, entender o que é o valor que a IA traz.
Eu acho que esse é o primeiro grande ponto, né? Então, assim, desde sempre, acho que desde a época de faculdade, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia de fato, eu escutava muito que, assim, cara, tecnologia é meio. Acho que todo mundo já escutou isso, acho que é... Mas eu nunca consegui aterrissar isso e trazer de uma forma muito clara o porquê que tecnologia é meio e como que a tecnologia, que até então é o principal fator de sucesso de todas as revoluções que a gente vem vivendo nos últimos anos, ela tem um papel de intermédio nisso e não, de fato, o papel de ponta, de poder fazer o negócio acontecer. E aí foi quando eu comecei a mexer com dados e comecei a entender, de fato, o poder da tecnologia, mas numa camada intermediária e o como tudo em volta dela traz. Então, quando eu comecei a mexer com dados e comecei a abstrair o valor do dado para o valor da tecnologia, foi quando, de fato, eu comecei a entender que tecnologia, de fato, é meio. E que o grande valor do negócio, a grande entrega de valor para as pessoas na ponta, ela está no dado e no como eu lido com ele. Exato. E ali é o grande divisor de águas. O que você faz com essa informação, né? Exato, da minha vida profissional. Porque foi quando eu olhei e falei assim, cara, realmente tecnologia é meio. Se eu trocar a tecnologia A pela B, o valor do dado vai ser o mesmo. Desde que eu tenha dado bom, desde que eu tenha uma estrutura bem governada, desde que eu saiba muito bem o que fazer com esse dado. Então, eu dou um exemplo que é muito legal, assim, né? Tipo, que eu costumo usar muito de dados, que eu correlacionei dados ao estoque de um supermercado, né? Então, todo mundo fala assim, teve uma época no começo do boom dos dados, né? Do, cara, agora eu vou ser a Google do meu mercado. E tinha a questão do, eu preciso ter muito dado. Eu preciso ter muito dado, mais dado que todo mundo. Quem mais tem dado, mais ganha dinheiro. O orgulho dos teras, né? O orgulho dos teras. Quando a gente veio para a onda do tera, era Big Data. Exatamente, era um negócio surreal. Eu preciso ter muito dado. E isso trouxe muito prejuízo para muita gente, porque, de fato, ter muito dado é importante, mas ter dado com contexto, ter dado que eu saiba usar, senão eu só tenho um monte de dados. É qualitativo. Né? É qualitativo total. E eu vim do varejo, né? Então, trabalhei grande parte da minha vida no varejo. E eu comecei a fazer essas correlações e eu usava isso muito como exemplo. Né? A gente fala assim, cara, ter muito estoque é bom? Não. Não necessariamente. Porque você tem muito estoque, se você não vende tudo, você precisa queimar, se queimar mais, você perde dinheiro. Ter pouco estoque é bom? Não, porque se eu tenho uma demanda grande, o meu cliente eu vou ter ruptura na minha loja, eu não vou conseguir vender, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Qual é o estoque ideal? Quando eu olho para dados, eu vejo a mesma coisa. Então, assim, cara, qual que é o meu estoque de dados ideal? Onde eu vou conseguir, de fato, impactar a vida das pessoas? Onde eu vou conseguir, de fato, cumprir os meus propósitos como companhia usando do dado? E foi quando foi um gatilho de mais ou menos ali 2016, 2017, do mercado, de alguns mercados, financeiro, varejo, que são mercados mais antecipados, educação, acabou puxando muito, entendendo o valor do dado antes da questão, de fato, de ter, de saber o que fazer e como ganhar. Então, a estratégia do mercado, ela virou totalmente e foi quando explodiu a evidência da IA. Então, foi quando as empresas entenderam que, assim, cara, o que eu vou entregar de valor? Qual que é a inteligência do dado que eu preciso criar? Então, todos os projetos começaram a ser executados de trás para frente. Então, era, cara, qual valor eu vou entregar na ponta? Cara, eu preciso criar uma IA, ou eu preciso criar uma inteligência, ou que entregue isso, que enderece isso desse jeito. Beleza, agora o que eu preciso daqui para trás para resolver? Então, antes era tudo do fundo para frente, e agora é tudo, de fato, do qual valor eu entrego para qual projeto eu preciso executar. Foi um processo de maturidade. Exato, que é um processo correto de qualquer coisa. Se eu não souber onde eu quero chegar, não sei como qual o caminho percorrer. E no fim vira gasto. Se eu não sei o que eu vou entregar na ponta, se eu não sei o que eu vou faturar com isso, famosos projetos infinitos. Exatamente. Budget infinito, frustração constante. É isso. Quando a IA ganhou, de fato, essa evidência, a gente teve um grande boom de expectativas. Então, IA eram robôs super avançados, coisas... E aí existe há muito tempo, né? Acho que modelos estatísticos super avançados, super estruturados, eles existem há muito tempo. O que a gente tinha era uma limitação de infraestrutura, de máquina, que não permitia fazer isso em grandíssimas escalas. Então, várias coisas que aconteceram ao longo desse tempo acabaram permitindo que a gente fizesse isso. O 5G, Big Data... cloud e por aí vai. Então, permitiram que a gente pudesse ter esse processamento matemático que existe há zilhões de anos de forma escalável numa massa de dados muito grande.
Quando a gente fala de estrutura hoje, a gente está projetando que até 2025, se eu não me engano, o mundo vai gerar 25 heptabytes de dados. Uau! Cara, heptabyte de dados... 1 heptabyte é equivalente a 1 milhão de terabytes. Então, imagina assim, há 2 anos atrás a gente estava discutindo que tera era... Quem tinha 1 tera de dados era muita coisa. A gente está falando de 1 heptabyte. Então, assim... Se a gente pensar que há 10 anos atrás 1 giga já era um absurdo. Exato. E a coleta de dados, ela ganha uma dimensão cada vez maior e intensa, que eu não lembro o número exato, mas acho que a cada cada 5, 8 anos esses dados dobram o volume atual de dados. Esse número já a cada 2 anos. 1 para 3. 1 para 3, agora 2. 2 anos. Porque o volume de dados é crescente em tudo. Sim. Hoje em dia. E aí é onde entra esse contexto que o João está falando. Eu acho que o grande divisor de águas é que antigamente se gerava massa. Antigamente não, até atualmente. Se gera muita massa sem pensar o que é realmente aproveitável. Eu acho que a gente vai começar a entrar na onda. A IA vai ajudar muito isso. O que realmente eu preciso gerar de massa? O que eu preciso fazer? Um arquivamento para dado histórico? O que eu posso usar para fins estatísticos pontuais e desprezar? E aí nós temos outras coisas periféricas que vêm nisso. Uma LGPD da vida, uma GDPR da vida, a própria limitação de espaço físico, né? Hardware para isso. Então, porque uma hora, cara, não vai ter mais hardware. Nós estamos falando, mas cadê hardware para tudo isso? Por isso a importância da consultoria que a gente prepara antes o cliente, né? Para entender exatamente. Um ponto que a gente estava conversando. Hoje, quando a gente fala de um spin-out para a cloud, você chega pro cara, o cara está sobre o on-premise. Eu tenho 10 teras. Você precisa desses 10 teras? Você tem certeza que você precisa desses 10 teras? Esse aí é a quebra de paradigma absurda, né? Então, quando a gente fala de migrar, eu passei por algumas migrações de on-premise para cloud. É muito louco, cara, assim. Porque, literalmente, você passa de um modelo de aquisição para um modelo de locação. E você muda totalmente como você se porta com isso, né? E muita empresa acabou errando aí, acabou pecando pelo excesso, pelo simples, né? Então, cara, eu vou levar Exis e eu resolvo depois que estiver lá. Cara, é o pior cenário. E aí a conta não para em pé. Inclusive, as clouds usam muito isso, né? Elas acabam usando da IA para ela conseguir projetar o tamanho do impacto que ela tem de crescimento e tudo. Então, assim, o grande business deles é usar a inteligência em larga escala para poder entender comportamento de cliente e definir a melhor oferta. É como a gente acabou de comentar, é finito. Exato. Pois é. É finito. É finito para a gente, é finito para a Microsoft, é finito para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, em algum momento, a gente vai topar 100% que a gente tem. E aí virão novas tecnologias, novas infraestruturas, novas máquinas super mais potentes. Então, hoje, até na própria Semantics, a gente vem estudando muito já, ainda muito no campo de estudo, mas quanto computing. Então, é a próxima era de processamento de dados, que é um outro negócio totalmente diferente. Hoje o desafio, eu acho que já não é mais a coleta de dados. Eu acho que isso hoje a gente tem, até de uma forma considerável, isso acontece muito, muito bem. Mas é a qualidade do dado que hoje a gente consegue coletar, que é a matéria-prima para o que a gente vai desenvolver em cima de inteligência e que é extremamente importante para todo o processo de aprimoramento, de tomada de decisão. Mas assim, eu não sei se o João chegou a ver esse estudo que saiu na Forbes, existe agora o termo trash data. Uau! O que é o trash data? É dado lixo. É gerado, mas ele é lixo. Mas isso aí é uma coisa conceitual, cara. Assim, porque hoje no começo todo mundo queria só acumular. E as empresas, as pessoas precisam entender que dado ele tem um ciclo de vida como qualquer outro ativo. Então, quando você compra um carro, você compra um carro novo, você tem um período que você aproveita ele, você tem um período que ele começa a dar manutenção, você tem um período que ele não vale mais a pena, você tem um período que você vende. Cara, um produto, ele tem um ciclo, produto de revenda. Então, tem o momento da aquisição, tem o pico de valor dele, então é o momento que ele mais vale, que ele é o produto que é o melhor momento de venda, vamos colocar assim, então é minha melhor margem no meu melhor momento. Eu tenho um momento de queda, então é o momento que o mercado já não entende mais que esse seja o melhor produto, então eu começo a perder. E eu tenho um momento de me desfazer dele. Cara, isso aqui já não vende mais, não serve mais.
E o dado é a mesma coisa, o dado ele tem que ter um ciclo. Ele é um ativo planejamento e é também, cíclico. né? Esse E o grande- planejamento desculpa, Imagina, até te imagina. interromper. O planejamento da coleta desses dados, né? Porque às vezes você vê o pessoal pedindo muita informação e não tem um objetivo claro para Sim. isso, né? Teve uma época que ganhou até muita escala lá fora, que era o conceito de Smart Data, né? Que era tipo, eu parei de ter Big Data e eu começo a usar o dado inteligente. Então eu Exato. saio do modelo de Big e vou para o modelo de Smart. Então assim, cara, o que de fato eu vou tirar a inteligência? E foi um dos grandes aceleradores quando a gente fala para a jornada de AI, né? Exato. Aí quando a gente fala de AI, tem zilhões de desdobramentos de AI. Então tem a famosa do momento, que é a AI generativa, né? Que é a Gen AI, que é o ChatGPT aí e seus desdobramentos. Então, a IA chegou a um ponto de começar a criar coisas criativas. Então, ela vem para um momento de vida que, de fato, passa a fazer valer tudo isso que a gente fez. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha, principalmente o mercado, hoje o mercado ele tem uma carência muito grande de informação com relação a IA. Então, todo mundo quer pular um step. Todo mundo tem que entender que IA é uma jornada. Exato. E a jornada começa de coletar bem dado, de ter uma boa governança, de ter segurança, de ter qualidade, de focar em qualidade de dado, porque dado ruim não vira IA boa, cara. Não existe milagre. Exatamente. A IA, ela entende comportamentos, cria padrões e dá escala. Exato. Mas ela depende de um dado muito bom para isso. E esse é o grande desafio. Quando a gente fala de mercado global, alguns continentes são muito maduros nisso. Nós falamos do mercado americano, eles têm uma cultura de engenharia de dados, de cuidar da origem, de garantir esse fluxo, que ela é muito boa. É que ele já tem um conceito de utilizar o dado para métrica de venda, para métrica de Pra tendência. tudo. Exato. Eles são data-driven de fato. Exato. Precisam de previsibilidade de negócio, né? É- Isso é é um nativo mercado na que cultura exige. de mercado Como, deles. assim como né? você pega também muito o mercado japonês. Eu acompanho bem o mercado japonês. O japonês vive de dado. Sim, Previsibilidade 100%. Exato. O case bom que saiu foi da Toyota. A Toyota tem a previsibilidade até 2050. Sim. Que é investir mais tempo no planejamento do que na execução, né? Exato. E E eu acho sempre que- foi o segredo do sucesso, né? Já Exatamente. diriam as nossas avós. Né? Tipo, mas é que, de fato, hoje a gente conseguiu, eu acho que, profissionalizar isso e trazer isso para o mundo de business e, sem dúvida nenhuma. Ficou claro que esse é o caminho, né? Sim. sem dúvida. E tudo isso que a gente está discutindo, se a gente parar para pensar, quando você fala que é uma jornada, mas onde eu quero chegar? Qual que é o meu destino? Se não souber onde eu quero Exato. chegar, eu não sei o que eu preciso. É isso mesmo. Porque você tem que ter um norte, você tem que ter uma bússola. A bússola é lá. ó. Se eu vou Eu mirar acho baixo, que- se eu vou mirar alto, outros 500. Eu acho que a inteligência artificial, ela rompe até um pouco além dessa fronteira, né? Porque quando a gente vê os projetos de tecnologia, que a gente via a tecnologia como meio, ok, a gente era sustentacional. Hoje, quando a gente olha para IA, a gente abre uma fronteira de o que a gente vai descobrir. Qual vai ser o novo modelo de negócio que a gente vai poder aprimorar, o quanto a nossa equipe vai poder ser mais eficiente, tendo conhecimento de uma forma muito mais precisa do nosso negócio, dos nossos clientes, do estágio que a gente está, o posicionamento que a gente está de mercado, a previsibilidade de demandas. Acho que o potencial que IA traz vai muito mais direto no negócio e eu acho que a grande sacada disso vão ser as empresas que se beneficiam de IA no futuro e as que não se beneficiam. Sim. Não quer dizer que quem não tiver IA, seus negócios estarão fora do jogo, mas eu acho que os modelos mais eficientes, mais modernos e que vão ter mais aceitação na nova economia que se surge a cada dia, são as que vão se beneficiar mais de IA. Acho que você tem uma metáfora muito boa, né? Quando você começa a falar de o novo petróleo, que a gente enxerga isso no dado, não é isso? Não, é igual, né? Isso aí até foi uma coisa que pegou muito aí há um tempo atrás, né? Que era o que a gente mais escutava do dado é o novo petróleo, dado é o novo petróleo. A gente escutava muito isso. E aí uma vez eu questionei, né? Eu estava numa palestra, estava dando uma palestra, e aí uma pessoa me questionou, fez, qual que é a sua visão com relação ao dado do novo petróleo, né? E aí eu falei, não, realmente, eu concordo que dado é o novo petróleo. Mas eu acho que tem outras muito mais legais hoje já, inclusive do dado é o novo petróleo, mas o dado, ele de fato, ele tem exatamente o mesmo comportamento do petróleo. E o petróleo, sexta-feira, fim do dia, então vamos dar um exemplo do petróleo real, né? Sexta-feira, fim do dia hoje. Fim do dia, a gente vai sair daqui, eu vou te dar um barril de petróleo de presente. O que você faz com ele?
Nada. Olhando. Agora, se eu pegar e refinar esse petróleo inteiro, te entregar um galão de gasolina e falar, ó, tá aqui, ó, praia garantida, passeio do final de semana garantido, aí ele te entrega muito valor. Com toda É certeza. o mesmo petróleo. Exato. É o carvão e diamante, sabe? Então, assim, a gente tem É uma matéria-prima excelente que você precisa saber usar. que precisa ser refinada. Exato. E ponto. E precisa. Então, o dado em si não entrega valor. Eu acho que a IA, ela vai além, né? É do carvão pro diamante, é a peça essencial no pedido do casamento, né? Vamos Sim. falar assim. Então, a inteligência artificial, ela vai chegar nesse ponto. Ok, a gasolina é o importante, mas em qual posto ela vai ter que estar? Qual o fluxo e o volume que ela vai ter que estar lá para atender, o tipo de carro, ela vai entender esse ponto mais avançado. Eu acho que a gente vai para esse nível. Uma outra coisa também, Ramos, que a gente tem que analisar é o seguinte. A IA, ela vai estar num estágio dependendo da tua maturidade. Então, ela vai te entregar um resultado totalmente diferente para quem está começando, para quem já amadureceu ou já tem uma certa maturidade, vai entregar um resultado X ao quadrado. Porque você falou, vai entregar refinado o petróleo. Putz, para você já tá mais avançado, você já tem a gasolina. Qual o melhor posto para vender? Quanto que eu tenho que cobrar? Quem que é o meu cliente potencial melhor? O João tá mais avançado ainda, ele já vai falar assim, cara, se você colocar um aditivo X pro cara que é de Porsche, você vai vender por R$10 o litro. Não, isso é muito louco. A gente fez um projeto uma vez, projeto recente aí, no agro, foi muito legal. A gente foi criar um modelo para fazer gestão de engorda de boi. Então a gente falou, cara, peguei uns cientistas, falei, gente, senta aqui e vamos entender como a gente consegue aproveitar mais, gastar menos, poluir menos, porque gera muito gás, tem muito impacto em solo, carbono e por aí vai. E como que a gente consegue criar modelos de inteligência artificial que de fato entreguem valor para esse cliente, que é um confinamento de boi, né? Então, onde o boi chega pequenininho, magrinho, que ele é engordado para ir para o frigorífico, virar a cartelinha de bife que a gente come hoje. E aí, cara, nós, réis mortais aqui, humanos que pensam de forma estruturada sempre, né? O que a gente vai pensar? Cara, vou fazer uma análise da dieta do boi, vou fazer uma análise do onde ele dorme, vou fazer uma análise do sol que ele toma, e por aí vai, você vai entender vários cenários para pensar em modelo. E a gente colocou um time de cientistas nossos lá, e eles começaram a analisar e eles voltaram. Cara, a gente encontrou uma forma de aumentar o aproveitamento da carcaça do boi. Então, assim, cara, vira mais carne. Eu falei, cara, que milagre vocês fizeram. Aí o cara me aparece e fala assim, ó, manda os 3 piores motoristas do confinamento embora. Eu falei, com a relação, né? Porque eles levam o boi pro frigorífico e todo boi que anda nesses 3 caminhões, eles chegam lá mais machucados e aproveita menos carne. Então dá para aumentar o rendimento em 0,3% de carne. Cara, pro cara que mata toneladas por dia, isso vira um caminhão de dinheiro. Sim. E assim, é uma coisa que sem tecnologia, sem método de inteligência artificial, sem essa lógica da construção, cara, a gente nunca ia pensar. Cara, eu ia olhar para outros zilhões de cenários, menos para o motorista do caminhão que leva o boi. Então, assim, tem muito nessa linha. Sim. E trabalhar com IA me ensina muito isso, né? A dar 10 passos para trás para entender o cenário completo. Mas eu concordo totalmente com o que o Robson colocou aqui, que é inteligência humana com tecnologia aplicada. Então, assim, cara, é inteligência de negócio. Então, ninguém constrói uma IA incrível para modelo financeiro se não tiver uma cabeça de financeiro, se não tiver alguém muito incrível por trás desenhando um racional de automação e escala de processo financeiro. Então, isso quebra um paradigma imenso, né? Quantas vezes a gente não escuta, eu escrevi um artigo recentemente com isso também, que era, nossa, a IA vai substituir o ser humano. Não vai. Sempre pensando que tem que ser um ou outro e não trabalhar junto, né? Não que vai mudar. Vai mudar como a pessoa trabalha. Exatamente. Mas não vai substituir. Exato. Porque o que a IA faz é interpretar o conhecimento humano e dar escala. Exato. Então, quando dá escala, eu começo a tirar o meu trabalho manual. Então, eu penso, tiro o braçal e passo que é a ser o intelectual. meu conhecimento, eu estruturo, eu automatizo, eu dou escala e eu penso em outra coisa. Sim. Então, hoje ainda, o ser humano ele tem muito essa questão do colocar sentimento nas coisas. Eu criei, eu vou executar e vai seu ser próprio pra DNA sempre. em cada decisão que é tomada. É o né? meu filho. Isso. É o meu filhinho.
a análise é minha. É isso, é meu para sempre agora. E aí Eu vou apertar o botão todo dia, porque o botão é meu, sabe? Tipo, e a IA, ela vem exatamente para tirar esse tipo de esforço. E é uma mudança de cultura, né, João, também? Total. Assim, é uma mudança absoluta de cultura, de mindset. Eu acho Exato. Mas esse paradigma que o João colocou, eu acho que é um dos grandes empecilhos hoje do IA. Inclusive em cabeça de gestor. E é o que vem mudando, né? É o que a gente vem... E se você pegar gestores mais antigos, por exemplo, se pegar um CEO, um CFO mais antigo, o cara fala assim, bicho, esse cara vai... A IA vai se sobressair mais que eu. Principalmente quando a gente... não parte do entendimento no de determinadas atividades é um pouco mais sensível. Porque quando você vai analisar dado, hoje muitas pessoas analisam dados, mas essa é uma atividade que eu acho que a inteligência artificial, como o exemplo do frigorífico, da engorda do gado, a inteligência artificial ela tem não é que ela é mais inteligente que o ser humano, mas a capacidade de múltiplos cenários a serem analisados e considerados nas suas particularidades, e quando você entra lá numa gavetinha que você consegue achar, pensa numa biblioteca, sei lá, com 4.000 títulos, e você vai achar um parágrafo que é essencial para a sua tomada de decisão. Quando você pensa nessa análise humana, é muito difícil. Para a inteligência artificial, isso é muito rápido e preciso. Só que a grande sacada é, aquele parágrafo que você precisa, você vai ter para você sim tomar a decisão que é essencial, com base naquilo que a IA vai te trazer. Então, talvez o processo lógico e mais benéfico da IA nesse exemplo seria, a IA indicou que o problema está no transporte, na logística, especificamente num grupo pequeno. O que eu tenho que fazer? Eu troco esse pequeno grupo, eu não preciso trocar toda a minha logística, ou eu repensar essa cadeia, ou os veículos, ou outros impactos, ou gastar muita energia em decisões que não seriam tão assertivas. O ser humano passa a se beneficiar de um mundo muito mais preciso para tomar as decisões. Aí é onde os negócios se multiplicam e os novos modelos de negócio surgem. Acho que é o grande benefício do IA. No fim do dia, o grande ponto da IA é fazer você pensar mais e executar menos. Então, assim, depois que você pensou, que você criou, cara, vamos usar de inteligência, vamos usar de máquina. Então, e partindo de um conforto hoje de que você sabe que a máquina está aprendendo enquanto ela executa. Então, esse eu acho que é o grande ponto. Assim, ela tem tanto poder de geração de conhecimento quanto o humano. Então, ela vai executando, ela vai errar como o humano erra. Ela vai acertar muitas vezes, vai errar muitas vezes, só que ela vai se autocorrigir no percurso e ela vai se adaptando. Então, é um relacionamento. No fim do dia, é ter um relacionamento com o dado, com inteligência, a ponto de você confiar nele, né? De falar assim, cara, agora eu confio no meu dado a ponto de deixar ele tocar sozinho. Sim. Então, quando a gente fala de dados, né, tem uma piramidezinha que a gente usa sempre como base, que são 4 grandes pontos da jornada de um dado, né? Então, os primeiros 2 ali é o da jornada, né? É o descritivo e o diagnóstico. Então, é a inteligência descritiva e diagnóstica, que é o BI. Então, quem mexe com BI, que é o quê? É olhar para o passado e olhar para o presente. Então, no BI, antigamente, a gente só conseguia processar dados e ter a informação com D mais 3, mais 4 dias, então eu só olhava para o passado. Então, era o diagnóstico. Aí veio o descritivo, que era, cara, hoje eu consigo olhar o que está acontecendo em near real time. Então, eu consigo saber exatamente mais ou menos que minha operação está. Mas quem toma a decisão? Eu vou lá e com base no que aconteceu, eu falo isso. Aí veio o descritivo, que são os modelos estatísticos, e que hoje a grande maioria do mercado mais maduro, que lida com dados, Então, eu crio modelos estatísticos de probabilidade de acontecer alguma coisa. Então, dado o meu histórico, existe a probabilidade de acontecer o cenário A ou B com essa proporção ou essa proporção. Sim. Mas quem toma a decisão, eu vou lá e eu vou nessa. Eu aposto. Sim. E tem o diagnóstico, ou cognitivo hoje, que todo mundo usa, que é o último nível, que é a máquina aprendendo com ela mesma, e é o maior nível de relacionamento, que é o ponto onde eu falo assim, cara, eu confio no meu dado, eu confio na minha máquina, toma decisão, segue a vida. Quem tá nisso hoje? Top trilhões da Nasdaq. Então, você pega lá, Apple, Google, Facebook, Microsoft,
Por que eles estão lá? O dia a dia do Netflix, acho que é o mais primitivo dos exemplos de IA. Sim. Né? Interpretando o que a gente gosta e YouTube, trazendo né? sugestão. Eu acho que vai nessa linha. E as empresas que superaram isso, que são essas top trilhões, né? Elas conseguiram abstrair isso, né? Porque elas chegaram a um ponto de prover a tecnologia para que um Netflix consiga fazer isso de forma fácil. Então, elas conseguiram abstrair uma coisa que já era ultra complexo de se abstrair pensando em entrega de negócio, como, por exemplo, o modelo da Netflix. Mas hoje é muito isso, né? Hoje você tem TV inteligente, você tem carro inteligente, você tem... E todas essas inteligências, elas são orientadas ao seu comportamento. Sim. Então, tem um case legal, né? Que o Robson participou aí, ele acompanhou de perto, que eu construí há bastante tempo já, acho que 2015, 2016, que foi o aplicativo do Pão de Açúcar, o Meu Desconto. Que legal. Ali a gente fez exatamente isso. Então, o que a gente construiu lá? A gente tinha um desafio de criar ofertas personalizadas para cliente. O primeiro desenho foi assim, eu vou pegar o seu carrinho, então quando você passar no caixa, eu vou ler o seu carrinho e vou entender aquilo que você comprou e vou te propor ofertas. Fala assim, na sua próxima compra, você pode comprar o produto A, B e C que está aqui no seu carrinho com 10% de desconto. E a gente começou a estressar esse modelo, foi um projeto dinâmico pra caramba, a gente construiu em 3 meses. A gente chegou ao ponto de falar assim, cara, se eu consigo olhar o carrinho, ou se eu consigo olhar os últimos 2 carrinhos, por que eu não consigo olhar toda a história dela de compras dentro do mercado? Consegue, porque eu tenho dado. Se eu tenho dado, como é que eu consigo propor isso? E aí a gente quebrou em 3 modelos de IA de recomendação. Então, uma era a recomendação que é quando eu não te conheço. Vamos colocar assim. Então, eu não te conheço, você fez a primeira compra, eu vou recomendar em cima do seu carrinho. Então, baseado no que você comprou, eu recomendo 2, 3 produtos a mais com desconto diferenciado. A outra recomendação é, eu te conheço. Eu conheço todo o seu histórico, eu sei cada momento que você está passando, porque você compra comigo, você é fiel, você está lá toda semana, você está... Então, eu começo a te recomendar pelo que você gosta ou você pode gostar, porque eu conheço seu gosto de longa data. E aí, a terceira, que eram chamarizes. Então, o que a gente fazia? E essa era muito legal, que era o modelo de killer, e tinha tudo para ser um modelo muito simples, assim, para não ter IA, né? Que era o quê? Cara, vamos definir 5 produtos e vamos dar 50% de desconto, que é para atrair todo mundo para o mercado. A gente falou, cara, quais 5 produtos? Uísque, cerveja e sabão em pó. Por quê? Não, porque eu tenho certeza que todo mundo gosta e todo mundo vai querer uísque, cerveja e sabão em pó. E aí a gente falou, não, cara, vamos criar um modelo para isso. E foi quando a gente criou um modelo de participação de clientes dentro do mercado. Então, a gente analisou do público total quem vem em quais datas, em quais momentos, de quais épocas do ano para o mercado e qual é o comportamento de cada um deles. Caramba. Então, cara, em janeiro tem um fluxo de gente que vai comprar cerveja porque o pessoal tá na praia e é calor e em, sei lá, julho. Isso pessoal, regionalizado. Isso por micro-região, a nível município. Caramba. Mas assim, em julho, em Santos, eu tenho que vender mais cerveja. Mas não Mas necessariamente no Rio Grande em outra do Sul, região. tá frio. Exato. Então não adianta eu querer vinho. vender. É isso. Então a gente começou a regionalizar a inteligência para o público que está na loja em tempo real. Então a gente criou a inteligência e falou assim, cara, o melhor produto para se ofertar com grande desconto na região X é o uísque, porque o público que frequenta aquela loja gosta de uísque e é o público que está indo na loja agora. Ou Então não- você começa a abstrair Aquele no nível, PDV em específico. naquela loja, naquele contexto, naquele dia, naquela hora. Tem um case imenso do Walmart, né? Que é a maior venda da história de cerveja, que eles fizeram uma análise e eles entenderam que 6 horas da tarde eram homens executivos que iam no Walmart comprar fralda. E eles começaram a entender o comportamento. Cara, uma faixa de idade X, um perfil X, que eram pessoas que saíam. Eles começaram a interpretar esse dado e entender que quem saía eram executivos que saíam do trabalho, iam até o mercado comprar fralda para ir para casa. Então saía do horário do trabalho, passava no mercado, comprava fralda e levava para casa. E aí eles tiveram a sacada de falar assim, vamos colocar a geladeira de cerveja do lado da fralda. Foi a maior venda da história do Walmart de venda de cerveja. Porque eles pegaram literalmente um produto que falou assim, cara, este público toma cerveja. Tá comprando fralda porque precisa, mas Com ele tá lá. certeza. Então é lá que eu Com vou colocar. certeza. Cara, é muito legal, assim. É incrível. Aquele exemplo que a gente falou, usar o dado com inteligência. Então, É você isso. percebe, pega esse dado e impulsiona outras vendas também, né? Sim. Se ele Eu tá- acho- E aí vai de encontro com o que ele falou. Se você tem uma pessoa com o feeling para isso,
projetando a máquina, projetando o Exato. algoritmo. Sim. O algoritmo vai trabalhar para você com o machine learning. Daqui a pouco ela não vai nem falar para você, cara, não se preocupa não, tá aqui, eu vou te dar os insights, tá os insights. É o contrário, né? Hoje, a IA generativa, ela é muito assim, né? Então, a IA generativa pensa que ela é uma inteligência artificial criativa. Então, entenda a IA generativa como o poder de gerar coisas, criatividade através de input. Então, eu jogo um texto e ela cria alguma coisa a partir desse texto que eu coloco. Tem várias outras, né? Então, a IA que a gente conhecia antigamente, que era menos famosa do que ChatGPT e Companhia Limitada, era a IA analítica. Então, era onde eu pegava massas de dados e criava modelos analíticos ali de escoragem ou de drives através desses dados. Agora, a gente veio para a IA generativa. A gente já entende aí que em algum momento muito próximo, a gente vai estar falando da IA interativa. Então, literalmente o começo do casamento entre o homem e a máquina. Então, é uma IA que ela vai começar a entender você como pessoa e não mais você como contexto. Porque hoje ela entende contexto. Você joga um dado, ela cria alguma coisa. A IA interativa, ela vai passar a interagir com você de fato como se ela fosse próximo, como se ela te entendesse, como se você... A generativa já faz um pouco isso hoje, né? Já tá até legal, tem muito robozinho. O que as pessoas temem, né? E que, na verdade, é o maior benefício que a inteligência artificial pode trazer para as pessoas. É, de fato, talvez a harmonia entre o homem e a tecnologia trabalhando juntos para o bem do homem. Exato. E uma que eu vejo, assim, ainda está muito no campo de estudo, ainda é muito, muito abstrato, assim, mas que é a ética e moral. Então, assim, a que ponto a gente vai poder chegar de maturidade de inteligência artificial da IA poder ser esse trusted, ético e moral da população? Qual que é o limite, né? Nós não temos Exato. mais Skynet. Não, eu acho que aí é mais pra frente ainda. Não, mas eu acho que assim, quando Mas você falar de inteligência moral, é justamente isso. Assim, até onde a inteligência vai poder chegar sem corromper a coexistência, né? Sim. E sem também tentar ser um dominante. Porque assim, se você pegar algumas teorias da conspiração do IA, que nem agora há pouco tempo, Elon Musk para o IA, Google para o IA, Facebook para... Não era nem por isso. Eu acho que o que eles estavam falando é porque não está tendo regulamentação da utilização para outras finalidades que não tem nada a ver com... As máquinas vão dominar o mundo. Não, mas você vê muita coisa, né? Mas eu acho que ainda tá num campo muito comercial, muito abstrato, assim, de se criar realidades, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente viu aquela matéria do cara que falou, que pediu demissão, que falou, não, construiu um IA que criou consciência. Então, assim, tipo, a gente ainda tá num momento que tudo muita fantasia e marketing exato, em cima tudo disso. Show pirotécnico, sabe? Mas, de fato, eu acho que a gente tem grandes caminhos com o pé no chão de se fazer direito. E o mais importante para quem quer entender e começar nisso é ter essa consciência que a gente falou agora, que é começar do começo, é fazer certo, é uma jornada. Então, você não constrói uma IA boa se você não tiver uma boa estruturação de dados, uma boa governança, uma boa origem, o carinho, o cuidado com esse dado, entender que esse dado é um ativo e respeitar toda essa jornada antes, de fato, de sair entregando responsabilidades à inteligência artificial, de falar, conduz meu business. Não, calma. Como tudo na vida, a gente pode ter um uso correto, o uso benéfico e o não benéfico. Eu acho que quando a gente olha para negócios e vê a aplicação da inteligência artificial, eu acho que eu não vejo ressalvas nessa adesão. Eu acho que talvez o maior benefício de inteligência artificial possa ser nesse campo, porque a gente consegue talvez personalizar, não só personalizar a experiência entre uma empresa e uma pessoa que vai, ao meu ver, vai muito além de atender uma demanda. Eu precisar de um item, você me fornecer o item, para criar um relacionamento muito mais próximo, onde eu vou criar uma identidade muito mais próxima com aquela empresa, com aqueles produtos. Tem os produtos que a gente ama, que a gente adora. Por quê? Porque a gente se reconhece nele. Ele parece que foi feito para nós. Então, quando você vai para a escala, acho que esse é o maior desafio. Você provocar esse sentimento em todos os seus consumidores ou todos aqueles seus clientes. Eu acho que a IA é um caminho para a gente conseguir se aproximar disso. Você consegue personalizar experiências, você consegue aprimorar ofertas, você consegue tomar decisões mais assertivas. Eu acho que é um processo que vem cada vez mais humanizado.
Então, acho que esse é um dos discursos que você levanta tanto, é uma pauta que você levanta tanto, que a tecnologia ela não tem que ser tech, ela tem que ser humana. A gente tem que olhar e ver a impressão digital das pessoas que estão fazendo e sentir que aquilo foi feito por uma pessoa para outra pessoa. Eu acho que essa é a grande sacada, onde a gente tem que olhar. Nesse contexto todo, João, o que você acha que vai ser o benefício maior, eu acho, assim, quando a gente olha para um cliente que adere projetos de inteligência artificial? Qual você acha que vai ser a grande mudada, assim, a grande transformação na operação dele, em equipe, em pessoas? O que isso provoca hoje num cliente? Eu acho que você falou um negócio que é incrível, né? É sempre gente com gente. Acho que no fim do dia, a tecnologia e a AI, ela trazem o potencial de escala, mas vai ser sempre gente com gente. Acho que isso não muda. Quando você comentou, né, tem até um caso legal, que eu passei por um big player aí, de mercado financeiro, e quando eu conheci o presidente dessa empresa, cara incrível, o seu Roberto é um dos caras mais fenomenais, e aí ele me chamou na sala, minha primeira reunião com o presidente da empresa. Aí ele me chamou na sala e fez assim, senta aqui, JP, que eu vou te contar uma história. E aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele, quando eu era pequeno, eu morava em BH, e eu ia sempre no mercadinho, ali do lado da minha casa, quarteirão de baixo, e comprar coisa pra minha mãe fazer comida, o almoço do final de semana, né? E toda vez que eu chegava lá, o dono do mercadinho virava e falava, ô Roberto, tudo bem, cara? Então, suas coisas estão lá no fundo da loja já separadas, já tá tudo do jeitinho que sua mãe gosta, das marcas que ela quer, tudo tá bonitinho, tá lá separado. E aí ele ia lá, buscava, chegava na hora de ir embora, né? Ele ia pagar. Aí o dono do mercado virava e falava, não, cara, faz o seguinte, me paga dia 10, que é o dia que eu sei que sua mãe recebe, fica tranquilo aí, tá anotado aqui já, tá resolvido. Isso cria uma experiência humanizada que é surreal, só que isso não escala. O dia que ele me apresentou essa história, né, quando terminou a conversa, eu falei, beleza, entendi. Aí ele fez, então, eu quero isso para 220 milhões de pessoas. É isso, se você chegar nisso, tá ótimo. Desafio simples para você. Exato, é tranquilo. E a IA, ela tem o poder de fazer isso, né? Então, a IA, ela permite que a gente consiga entender o comportamento no nível do CPF. E dar essa personalização de atendimento e conseguir chegar lá e separar a compra do Robson e separar a compra do JP de um jeito muito simples. Porque eu consigo processar isso tudo, eu consigo entender comportamentos, personificar esses grandes grupos de clientes e falar, cara, este grupo gosta disso, este grupo gosta disso, este grupo gosta disso. Então, esse é o grande desafio do mercado, esse é o grande desafio das marcas, e elas vêm buscando cada vez mais isso através de inteligência artificial para lidar com escala. Sim. Então, é muito fácil fazer isso quando você lida com um público controlado. Então, cara, vai lá no meu mercadinho lá que eu deixo separado para você. Eu tenho 50 pessoas no meu bairro e eu atendo esse grupo muito isolado. Eu consigo conhecer as pessoas. Quando eu falo de redes de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de clientes, como eu lido com isso? Como eu consigo personalizar esse atendimento? Cara, pegar uma ideia simples e escalar ela, né? Exato. E é simples, né? Você olha assim, é o básico bem feito. Exatamente. Como eu faço isso em larga escala? E a IA e a tecnologia hoje permitem fazer isso sem dúvida. Exato. Acho bacana você comentar, João, porque às vezes a pessoa tem uma ideia que a IA é um bicho-papão, ou algo que ela nem tem acesso no dia a dia. Você consegue dar alguns exemplos que no nosso dia a dia a gente usa muito e nem sabe que é uma IA que está operando? Vários. Tem uma que é uma teoria da conspiração do planeta aí, né? Que todo mundo fala, nossa, meu celular está em cima da mesa, aí eu falo alguma coisa quando eu abro o meu Facebook, meu Instagram, e aí o anúncio está lá. Uhum. Tem uma IA ali, tem um modelo que é um modelo de speech to text. Então ele pega a voz, transforma em texto, interpreta isso e faz campanha direcionada. Exato. Então isso existe, não é teoria da conspiração, é fato, e é IA. Então é uma IA que todo mundo sabe que existe, mas não sabe. O Netflix é o modelo escrito, Spotify, Netflix, o iFood, né? Então o iFood. Então, não é por acaso que o restaurante que você mais gosta está sempre em primeiro na sua lista. E não é ali porque são ele modelos paga incríveis de IA. Para ser ranqueado. Definitivamente não. Exatamente. É a sua experiência de comportamento que faz com que o restaurante apareça primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Então, são várias IAs do nosso dia a dia que acabam passando despercebido, de certa forma, e que não é há muito tempo. Exato. Há quantos anos a gente fala de Spotify? Há quantos anos a gente fala de YouTube, Netflix, né? YouTube, outro exemplo incrível. A playlist ali já só prontinha aparece pra você. o que você quer, exatamente. Então,
tem muito por trás. Hoje a gente tem... Por isso que nos prende tanto, né? Sim, consegue... porque te entende. É um mapa mental, né? Entende, É um mapa mental exatamente do que o que a gente você, quer. Exatamente. você usa. O que muda dessas IAs para as atuais, mais famosas, para o ChatGPT, é o quão a IA tá ficando humanizada. Assim, cara, ChatGPT virou psicólogo de muita gente aí, melhor amigo. Você senta lá pra conversar, oi, cara, hoje eu tô triste, me fala, conta uma piada, sabe? Tipo, então assim... Alexa, né? Alexa, cara, Alexa é a diversão da minha filha. Alexa, ela ama. Uma piada. E é exatamente isso. Então, assim, a IA ela pode ser aplicada em diversos campos, Sim. inclusive no entretenimento. Exato. Então, assim, hoje a Alexa ela tem uma responsabilidade de business, vamos colocar assim, que representa 50% de tudo que ela é treinada. Os outros 50%, ela foi feita para entreter. Então, virou a brincadeira das pessoas e é importantíssimo ter isso. Porque a IA, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser treinada, como tudo. Então, assim, quanto mais pessoas conversam com a Alexa, Mas mais ela se desenvolve. inteligente a Alexa fica. Exato. Se eu não criar esse modelo humanizado interativo da Alexa, as pessoas vão perguntar sempre as mesmas coisas, que eles sabem qual é o limite dela, vão trabalhar sempre da mesma forma, no mesmo contexto, e ela vai ficar limitada àquele campinho dela. Então, essa é uma estratégia, por exemplo, da Amazon, de dar escala na inteligência da Alexa. Vou contar piada, sim, vou fazer joguinho, sim, vou fazer... Porque eu busco um público e eu busco um nível de interação que outras IAs não vão ter. Então, ele acaba criando uma inteligência adicional no modelo dela. Exato. Hoje, nós já somos impactados por muita tecnologia artificial, isso já faz parte da nossa vida, às vezes é sem perceber. Então, há uma percepção de complexidade de inteligência artificial, acho que é um pouco de falta, talvez, de conhecimento, de aprofundar um pouco o que seria a tecnologia artificial, essa inteligência artificial. Eu acho que para os negócios, talvez pensar nessa experiência que você vai provocar para o seu usuário. Esse entendimento do seu usuário... Vou dar o exemplo da Innovent. A gente tem... vamos lá, tem 100 mil usuários de licensing de Microsoft hoje. Seria muito bom se eu conseguisse prever qual o próximo passo desses meus clientes, qual que é a expectativa deles, como eles preferem o atendimento do meu suporte. Eles preferem uma ligação? Por mim, eu acho que é muito mais rentável para o meu negócio o cliente que eu sei que ele precisa de uma ligação minha, eu ir lá e ligar para ele. Ser mais assertivo, né? Prover o meu suporte de uma forma com excelência. E eu tenho cliente que não quer ligação nenhuma, ele prefere ser atendido por um bot. Então, se eu conseguisse entender o meu cliente a esse nível, sim, eu, como empresa, prestaria um serviço com muito mais excelência, eu teria uma escala e o meu business se multiplicaria muito mais. Né? Você queria fazer uma personalização. Exatamente. De forma... Eu acho que esse caminho só vem através da IA. Sim. Você não tem outro caminho para ter isso, que é o sonho, eu acho que de todos que têm negócios, é chegar nesse ponto de conseguir entender o seu cliente, promover essa experiência única, sim, é só com IA. Não, e é muito legal, né? Isso aí que você está falando é o como a gente pensa dentro da caixinha do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, né? Eu tive um cliente que a gente começou a desenhar um projeto para ele, que a gente ia fazer um analytics com IA generativa para ele. Então, ele queria construir o BI dele dentro do WhatsApp dele. Literalmente, era isso que ele queria fazer. E quando a gente começou a construir, eu comecei a entender o que ele queria. Ele falava, cara, hoje o presidente da minha companhia me pede 32 relatórios por semana, esses 32 relatórios são de fontes X diferentes, e isso me gera uma complexidade X, que eu tenho 10 caras fazendo isso hoje. Então, o que eu queria? Eu queria ter uma forma mais simples de conseguir extrair esse dado da forma que ele pede. Eu falei, pô, legal. Tem muito sentido, projeto bacana de fazer. E aí a gente começou a ir exatamente nessa linha que você está falando, né? Então, cara, vamos construir. O que você quer ver? Ah, cara, eu quero ver tal coisa. E você? Ah, eu quero ver tal coisa. E você? Ah, o cara me pede para juntar a base A com a base B, fazer uma mistura, entregar um relatório com um gráfico de pizza, com não sei o quê. Pô, legal. Quando a gente chegou no fim do projeto, a gente construiu um projeto para atender o time de dados, para atender o presidente. Só que o projeto ficou tão legal, tão interativo, que quando eu entreguei para ele, eu falei, pronto, agora o que o seu chefe pedir, você consegue responder muito rápido. Ele fez o quê? Eu não quero mais nem falar com o meu chefe, eu vou entregar isso aqui para ele e acabou. Ele pede pro bot, vai pedir para mim e eu resolvo a vida. Então é muito nessa linha do quanto a IA consegue entregar além do que a gente está acostumado.
Então pensa assim, na sua cabeça de executivo, de CEO da companhia, você está pensando assim, cara, eu queria segmentar os meus clientes para saber para qual que eu ligo, para qual que eu falo. Cara, você consegue chegar na IA a ponto de falar assim, ó, cara, a IA vai ligar e ela vai falar, e o outro, o bot vai responder, e o outro, se ele quiser falar comigo à meia-noite, eu vou estar de prontidão com a sua voz, com a sua imagem, com a sua, usando de inteligência artificial, e o cara ele vai achar que ele está falando com você, mas é um bot enquanto você está na sua casa dormindo. A IA, ela te dá um potencial de fato, que é o sonho de qualquer executivo, que é ganhar dinheiro dormindo. A IA, de fato, ela te dá esse potencial. Você sabe que tem um meme até, né, que a gente fala às vezes, que a IA nunca vai me substituir porque eu sou imprevisível. A IA, como é que a IA é lógica, mas eu nem sempre, né? Eu não sou muito lógico. Às vezes eu nem sempre quebro essa regra. Sim. Né? É exatamente isso. Bacana. E, João, a gente falou um pouco da experiência, né, do usuário final, mas você comentou também, a gente vem falando aqui de grandes empresas que estão usando, mas o nosso público também, né, a gente atende uma linha mais SMB também, o que você pode trazer de acessibilidade para esse público também? O grande negócio da IA, e eu acho que por isso que ela ganha a proporção que ela ganha ao longo do tempo, é que ela é absolutamente democrática. Então, volto lá no ponto que a gente comentou no começo, né? Eu não preciso ter grandes volumes de dados, eu não preciso ter absurdos de informação, eu não preciso investir milhões. Eu não preciso. Inteligência aplicada a dados, ela é um negócio que qualquer um pode fazer, qualquer um pode ter. Eu conheço muita gente, tem até um caso recente, um cara fenomenal também. O cara era dentista, e aí ele amava dados, ele estudava muito nisso, e ele falou, cara, eu quero virar cientista. E aí ele começou a criar modelos dentro do consultório dele, sozinho, criou lá o ambientezinho na cloud, começou a criar modelos estudando e começou a criar modelos de personalização de atendimento dos clientes dele. Ah, este tipo de cliente faz isso. Cara, quando o cara me mostrou o case, eu falei, cara, que incrível. O cara estudou para ser dentista, ele não tinha nenhuma formação técnica, ele não tinha nenhuma formação estatística, e ele simplesmente quis fazer, em 6 meses, ele automatizou grande parte dos processos no consultório dele com modelos. Então, assim, IA é absolutamente democrática. É possível de se criar IA a custo zero, a custos marginais, acho que zero é muito, mas a custos marginais, aí é coisa muito barata de fato, até projetos incrivelmente grandes e estruturantes. Então, de fato, não existe tamanho de empresa para poder usar de IA. A gente tem projetos PMG lá, PP até o GG. E realmente o principal ponto é criar um mindset de mudança e de uso do dado com inteligência para ganhar escala. Esse é mais importante até do que investimento. E, de fato, ter boas ideias estruturantes de como conduzir o seu negócio para ter escala. Então, pensa que sempre que a gente fala de IA, a gente fala em potencial de uso de escala. Assim, para atender o cara do mercadinho, se ele não pensa em crescer, os mesmos 50 clientes ele faz. Ele não precisa investir e trabalhar, mas se ele está pensando em 100, 150, 200, de fato, automatizar processos vai permitir com que ele tenha mais tempo para se dedicar a fazer mais coisas. Então, de fato, IA é extremamente democrática e permite que você possa usá-la e aproveitar dela em qualquer tamanho. Um ponto que a gente pode colocar em cima dos nossos clientes, muitos dos nossos clientes já têm acesso a um nível de IA. Usa muito fraco. Vou dar um exemplo, o Vivo. Se você pegar hoje dentro das nossas plataformas 365, nós temos o Vivo, faz uma análise interativa de comportamento muito O top. 365, ele é um calabouço de IAs, né? Por trás dele, que ninguém vê, tem zilhões de IAs rodando. Então, tem modelo para tudo que vocês podem imaginar. A ponto de ter modelos de IA que estruturam o nível de consumo de performance de máquina por tipo de equipamento. Então, o mesmo Office 365 instalado no meu notebook, ele entrega uma performance diferente do que o dele. É uma IA que vai lá e faz. Sim. Tem uma que eu achei incrível, que eu comentei esses dias até, que eu achei muito legal, e eu nunca tinha reparado. Eu botei meu celular para carregar, e aí eu sempre coloco à noite, vou dormir, então é uma coisa que eu nunca reparei. E dessa vez eu coloquei, eu tava olhando para ele. Quando chega em 80% de bateria, eu acho, alguma coisa assim, olha o nível que a gente está chegando. Ele ativa uma inteligência que ele fala assim, agora eu vou carregar seu celular mais devagar para não estragar a bateria. Então a previsão dele terminar vai ser mais ou menos umas 6 horas da manhã. Se você puder tirar ele antes da bateria do carregador, é bom. Cara, chegou a ponto de falar assim, ó,
Eu sei que eu vou estragar a bateria se eu carregar 100%. Então agora, eu cheguei num nível bacana aqui, eu vou carregar devagarzinho para não estragar. Então, cara, num aparelho de celular, então assim, de fato, é para qualquer coisa, acaba em qualquer lugar e serve para qualquer um. Muitas vezes esse paradigma que a gente tem que colocar para o mercado SMB. Não é porque eu sou pequeno ou porque eu tenho pouca grana que eu não consigo entrar. E outra coisa, que a gente conversa muito, a gente tem conversa com o cliente. Começa por uma dor, você vai começar a ganhar maturidade. Sim. Você vai entender como funciona. Vai para a segunda dor. Quando você vê, você já tá voando. Não, e é uma jornada. É uma jornada. Quando você colocar o seu primeiro modelo de IA no ar, você vai começar a entender que tem vários pontos lá do começo da jornada que você podia não fazer muito bem. Então você fala, cara, tal dado eu não armazeno legal, ou vem de uma fonte que não é 100% confiável. Aí você começa a ajustar. Aprimorar. Aí você fala, cara, isso aqui eu armazeno de um jeito que se eu tirar daqui e colocar aqui, ele vai me entregar um modelo muito mais assertivo, muito mais rápido. Aí você vai adaptar. Aí daqui a pouco você vai olhar e falar assim, cara, eu integro um dado com tal informação que se eu automatizar essa integração que eu faço manualmente hoje, eu trago uma variável X do meu modelo em tempo real que hoje eu trago uma vez por mês. Então, eu vou fazer uma integração online para resolver. Então, é uma jornada e não tem jeito. Cara, a maturidade do uso e do valor gerado por dado, primeiro que é vivo. Então, você não vai criar um modelo que vai durar para sempre. Não, porque a vida muda. O negócio muda, os clientes mudam, os comportamentos, as percepções. Então, tudo isso vai mudar. Então, você tem que construir o core desse negócio, vamos colocar assim, a base de tudo isso, ela tem que ser altamente modelável, altamente adaptável e flexível. Então, quando você cria a sua primeira, que você fala assim, cara, coloquei o primeiro pezinho na IA, você vai começar a adaptar todo o seu legado para falar assim, ó, agora eu estou pronto para ir para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a décima. Tem que fazer isso com maestria muito rápido. Também está muito relacionado à governança, estrutura, tamanho de empresa. É muito mais fácil manobrar uma lancha do que manobrar um Titanic. Então, tudo isso é levado em consideração. Mas que, de fato, não é hoje um privilégio de empresas gigantescas, definitivamente não é. IA é altamente democrática. É possível se criar IA com pouquíssimo até criar projetos imensos. E o valor que ela traz é de uma escala proporcional absolutamente diferente. Então, você gasta 1 para trazer 100, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Eu acho que uma das verticais que nós mais atendemos e eu vejo uma aderência muito grande também, eu acho que a IA já vem impactando bem esse segmento, é o acadêmico. Eu acho que os desafios que a gente enfrenta da nova geração, essa geração que está cada vez mais conectada, que consome dados de uma forma absurda, já não gosta de biblioteca, a forma que quer aprender é muito mais digital. Eu acho que a IA tem um papel não só para manter o engajamento desse aluno, mas também para personalizar essa experiência de aprendizado, que é diferente em cada pessoa. Eu, por exemplo, se eu tenho um modelo de aprendizado que eu odeio escrever, eu não gosto de copiar nada, eu acho que para mim não funciona. Então, eu tenho um modelo específico de aprendizado que é diferente do João, da Maíra, do Paulo. Eu acho que é onde a gente tem um caminho muito, muito virtuoso para trilhar na inteligência artificial e que vai melhorar muito a vida das pessoas. Hoje, vocês já têm soluções mais direcionadas para acadêmico? O que você enxerga nesse... Temos. A gente tem alguns clientes aí do mercado de educação. E tem um case recente, legal, até que a gente acabou de subir aí, que a gente está criando modelos de previsão de churn. Então, muito orientado a isso, né? Então, quando a gente fala de ensinar todo mundo da mesma forma, tem pessoas que se adaptam e querem crescer, tem pessoas que não se adaptam e querem subtrocar. E a gente criou modelos de interpretação de comportamento de personas, né? Desses grandes grupos de pessoas, exatamente para começar a entender risco de perda desses alunos dentro das universidades, por exemplo. Então, hoje a gente está com uma grande rede aí, que hoje acho que é um dos maiores problemas, né? Porque uma instituição projeta um curso e dimensiona um número de alunos e não controla aquela evasão por N fatores, né? A previsibilidade nesse mercado é, sem dúvida, o ponto de maior risco, né? Para o negócio, de fato. E o que a gente vem é antecipando essa avaliação. Então,
de fato, segmentar essas pessoas e puxar toda essa base histórica e falar, ó, este grupo de pessoas tende a sair por este motivo. Então, esse foi o primeiro passo do modelo. Então, era entender as pessoas, segregar as pessoas, entender o comportamento e o risco delas saírem. E o segundo passo desse projeto e o que eu preciso fazer para esse tipo de pessoa, para elas não saírem? Assim, qual é a ação que eu, instituição, tenho que tomar para que essas pessoas não saiam de dentro do meu ecossistema? Por que elas estão saindo? Com base histórica, como eu retive pessoas como essas? Eu fiz uma movimentação X, ou eu mudei eles para um curso X, ou eu criei uma dinâmica Y. Então, a própria IA começa a te trazer opções com base em padrões analisados no passado, para falar assim, esse tipo de pessoa tende a sair se você não fizer isso, isso e isso. Então, recomendo que você faça essas ações para que este grupo de alunos permaneça. E tudo isso você vem se validando na linha do tempo, né? Então, você pega níveis de precisão hoje que são bem legais. Então, a IA está acertando muito nesse sentido, porque é muito fácil de se medir, né? Então, eu prevejo, chega na hora da execução, cara, condiz com a minha realidade, condiz. Eu tomei ação com esse pequeno grupo, como foi? Ficaram. Não, esse aqui, não tomei ação, saíram. Preciso de outro modelo de resposta. Exatamente. Então, você começa a adaptar. Esse, para mim, são os pequenos, grandes movimentos do mercado acadêmico. O segundo grande movimento, de fato, vai ser a personalização do modelo de ensino. Então, que é o que você acabou de comentar. Então, tem quem goste de vídeo, tem quem goste de texto, tem quem goste do caderno e da caneta. Como eu lido com todo esse público, como eu garanto esse engajamento? Tem quem tenha condições de ter um reajuste semestral no curso. Tem quem tem condições de ter um reajuste anual. Tem quem não tem. Como eu lido com isso? Então, como eu faço com que o tempo do aluno dentro de uma instituição de ensino seja dedicado ao ensino e não a todo o resto do ecossistema que tem em volta disso. Então, cara, acho que você deu um exemplo que biblioteca é uma coisa que ninguém mais usa. Mas você ainda entra numa faculdade, você entra numa universidade, você tem lá a sua lista de livros a comprar, de livros a fazer. Como a gente resolve? Como a gente facilita isso? Como a gente dá acesso de uma forma muito mais estruturada e muito mais simples? A IA, ela consegue resolver todas essas etapas, mas tem um processo de maturação de mercado e mindset. Assim, ainda é um mercado que está passando por baby steps na aderência do mundo de IA, pelo que a gente vê. Então, você vê mercados muito avançados, como o mercado financeiro, sempre geralmente está à frente, e tem mercados que estão vindo surfando a onda. O mercado de educação, o mercado acadêmico, hoje, eles muitas instituições já têm essa consciência, já vêm fazendo projetos, mas é uma jornada. Então, acho que é o caminho de se aprender e de se ir fazendo. Eu acredito que nos próximos 3, 4 anos, a IA venha a revolucionar 100% do modelo de ensino no país e que está no mundo, assim. Porque é altamente personalizável e, de fato, ele vai entregar um valor totalmente diferente do que entrega hoje. E é um mercado extremamente competitivo, né? Hoje o EAD trouxe essa dinâmica no mercado de ensino universitário, e eu acho que é um desafio para as instituições se manterem nessa vanguarda. Hoje a gente já não fala mais, por exemplo, um curso de administração. A gente pensa em negócio, que está lecionando sobre negócio e tudo que envolve esse negócio, que é dinâmico, o que se discute em sala de aula, até onde a gente avança. Eu acho que as instituições que tiverem com essa preocupação já hoje, não necessariamente precisa ter uma solução, mas já está olhando para isso, talvez vão ser os caras que vão estar nessa vanguarda daqui a 3, 4 anos, com uma maturidade de uso de inteligência artificial, porque como a gente falou, é uma jornada, né? É quase que um trabalho de fazenda. Você vai cultivar e vai manter, e depois os frutos que você vai colher são só de quem plantou. E a tecnologia IA, ela traz uma coisa que ela vai quebrar uma barreira para o mundo educacional agora, que eu acho que é a mais incrível. Então, assim, imagina só a IA muito bem aplicada para o bem, a nível... Eu vi um post esses dias, inclusive, no LinkedIn, que eles reviveram o Ayrton Senna. Então, ele falando, foi aniversário, acho que alguma coisa assim dele, do Instituto, alguma coisa assim, e eles reviveram ele. Então, eles
pegaram a característica do Ayrton Senna, a face dele, envelheceram ele até a idade que ele teria hoje, pegaram a voz dele, adequaram à idade que ele teria hoje, e ele fez um discurso para falar do Instituto e umas coisas assim. Se eu conseguir reviver o Ayrton Senna para ele dar um pitch desse, por que não um aluno de ciência não pode ter uma aula com Einstein? Pois é. Imagina Com as teorias do Einstein, com todas as teses que estão aí públicas e documentadas por ele. Por que não o time, uma galera que está fazendo doutorado, e aí não vamos sair dos que já foram, né? Mas por que não fazer um curso de ciência espacial com o time de engenharia do Elon Musk? Eu consigo dar escala, eu consigo operar 24/7, eu não preciso estar com o cara lá. O que eu preciso ter as teses do cara, as teorias do cara documentadas, estruturadas. E tudo isso de uma forma dinâmica, né? Aluno perguntando, exato, IA respondendo, e uma ó. dinâmica Exato. muito então, assim, personalizada. Imagina que nível não pode chegar. Eu não tive o privilégio de aprender ciência com Einstein, mas a minha filha vai poder. Então, assim, imagina o quão isso é rico para as pessoas. Cara, as lendas, né? Então, assim, tem muita gente, tem muita documentação, tem muita estrutura, tem muito dado na internet, tem muita coisa montada de pessoas que a gente, infelizmente, não pôde viver as mesmas épocas e tá com isso, mas que essa outra geração vai poder. Então, assim, olha o quão a IA é capaz de transformar o modelo educacional. Então, imagina que louco você acordar e falar assim, nossa, ontem eu tive uma aula com Einstein. Porra, incrível. Acho que esse exemplo é fantástico, né? De até onde a gente pode sonhar e pensar. Eu acho que os sonhos partem da base, entender melhor o que a gente quer fazer, aprimorar o nosso negócio. Imagina que revolucionário a gente atingir esses pontos de maturidade de uso de tecnologia artificial, inteligência artificial. O que você recomenda, João, para um CIO que hoje está pensando em emergir nesse universo de inteligência artificial? Quais os insights você daria para esse cara? Onde ele busca informação, a formação dele? O que você acha que é uma boa jornada de conhecimento para ele? Cara, eu acho que tem muito caminho, né? Acho que hoje ela surfa aí a crista da tecnologia, do mercado, de fato, comercial. Então, tem muita opção. Eu acho que olhando para um profissional que quer entrar nesse mundo, de fato, eu acho que a gente tem caminhos de preparação no nível de engenharia, entender todo um processo antes de fato, chegar na ciência. É dado, né? Entende de dado, começa cara, por aí. Tudo é dado. IA só funciona porque o dado está lá. Então, primeiro passo é entenda de dados, entenda o seu negócio. A IA nada mais é do que bons dados com bom conhecimento de negócio, com tecnologia aplicada para dar alta escala. É isso. Quando eu olho para o lado executivo, e aí, momento merchan, né, procuro empresas que estão mais estruturadas para isso, porque, de fato, são grandes aceleradores. Apesar de ser democrático e de ser possível entrar e fazer bem, muitas empresas, muitas plataformas, muita gente já viveu muito. Eu tenho um amigo meu que ele fala que a IA é celular. Todo mundo vai usar IA. Ponto. Tem quem vai começar antes, tem quem vai começar depois. O celular é isso. Hoje você não domina seu celular? Meu avô usa celular. Ele começou faz 2 anos. E quando o vô não consegue, ele pede ajuda para o neto. Exatamente. E o neto já sabe. Domina de longe. É exatamente esse o ponto. Então, assim, a IA vai ser o mesmo cenário. Então, assim, vai ter o neto, vai ter o vô. Então, vai ter quem entre muito antes e que tem um domínio natural sobre isso, e que vai usar todo dia. E tem quem vai entrar por último, e tudo bem, mas que aproveita quem entrou antes, quem já tem esse conhecimento, busque plataformas, busque empresas especialistas para isso, para começar do jeito certo. Existem muitos caminhos para escalar IA, muitos caminhos bons, muitos caminhos não tão bons. Então, aproveita desse conteúdo. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa em muito lugar, mas busque empresas especializadas, converse com as pessoas, entre em fóruns, cara, o que mais tem hoje é isso, para entender de fato o potencial de entrega, sai do abstrato, desce, coloca a bola no chão, entende o seu negócio, mapeia uma necessidade, acho que a gente falou isso muito no começo, sempre parta de uma necessidade. Assim, cara, qual que é a dor que eu vou resolver? Qual que é a oportunidade que eu tenho de sair do outro lado
e aí sim eu vou desenhar o que eu preciso fazer para isso. Busque pessoas especializadas nisso, converse com amigos, converse com pessoas que conhecem antes de começar, porque é tecnologia de crescimento exponencial, então ela cresce infinito. Se você começar certo, você tem um potencial de negócio de crescimento infinito. Se você começar errado, você cria um problema infinito. Então, tome muito cuidado ao começar. Passe mais tempo planejando, passe mais tempo estruturando, mas dê os passos assertivos, porque realmente o ganho é muito grande, mas o risco atrelado também existe quando você não sabe o que está fazendo. É uma pessoa que nunca dirigiu, tirou uma habilitação e comprou uma Ferrari. Assim, se ela não tiver o mínimo de orientação, ela vai bater uma Ferrari. Então, cara, baby steps, é uma jornada, tenha paciência, é uma jornada. Então, comece com passos firmes, estruturados, lógicos, e busque resolver sempre problemas ou oportunidades para conseguir sair do outro lado. Defina um alvo, executa, conquistou, defina outro, executa, conquistou. Ganhei maturidade, entendi mercado? Dá escala, executa, entregue, faz um monte, faz mais um passo de cada vez. É uma jornada. Respeita a jornada, sabe? Acho que é um ponto importante. Perfeito. Eu acho que eu fico muito feliz de trazer você aqui, você representando a Semantics, que eu acho que é o maior player que a gente tem na América Latina, que hoje lida com inteligência artificial, com expertise, com business, de uma forma estruturada, responsável. Você é um cara incrível, você é uma autoridade quando você vem falar de dados, e isso se confirma sempre. Eu vou deixar a recomendação para todos os nossos clientes que tiverem interesse, que quiserem se aprofundar um pouco, pode procurar os seus account managers. A gente tem um canal direto com a Semantics, um canal direto com o João, que está à frente dessa operação comercial. Eu acho que compartilhar de bons negócios, de boas soluções, é um benefício que todo mundo sai ganhando. Sem dúvida. Né? Então, os meus clientes felizes e bem atendidos, eu também vou ser um parceiro super feliz de ver o desenvolvimento de cada um deles. Porque, como a gente sempre fala, isso aqui nunca se trata de billing. A gente não fala do que a gente está faturando, isso não é um negócio. O negócio é mudar a empresa, impactar pessoas, mudar a vida de todo mundo e ver cada empresa que a gente passa por perto se tornar um business mais eficiente. Eu acho que você compartilha dessa mesma percepção. Essa é a nossa promoção, né? Acho que o que a gente gosta de ver de fato é isso, né? Então, é passar por um cliente, entender um cenário atual e depois de 6 meses, 1 ano, voltar lá e ver o quanto evoluiu. Você fala, cara, missão cumprida. Acho que todo o resto faz parte, mas esse, sem dúvida nenhuma, é o que faz a gente ir para casa feliz e comemorar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. É isso aí. Sensacional. Obrigada pela aula. Que isso. Alguma coisa, Paulo? Não, cara, eu acho que o João deu uma aula pra gente aqui. E o principal é pegar o pessoal, nossos clientes, não se sintam acanhados de nos procurar caso precise de algum apoio. Eu acho que, como o João falou, é uma jornada. Muita gente já tem acesso a muita coisa, nem sabe, muitas vezes não sabe que tem acesso. A gente está aqui para ajudar nesse entendimento, nessa clareza, e procurar os parceiros, como a Semantics aí, através da gente, para poder desenvolver, de repente, um projeto de maior envergadura com o apoio de quem entende. Né? A gente é o meio, ele é o fim. É isso aí. Obrigado, João. Sempre uma honra estar juntos. E obrigado também ao time da Semantics por ceder essa fonte de conhecimento aqui para a gente sobre inteligência artificial. E é isso. Obrigado, Acompanha, né, o João no LinkedIn, né? Vocês me seguem lá no LinkedIn. Eu adoro gerar conteúdo lá também, compartilho bastante coisa. E é isso, acho que o que vocês precisarem aí, contem conosco. Tem muito canal aberto, né, Robson? Acho que a gente tem muito acesso aí. E, de fato, o nosso objetivo é, como eu falei lá no começo, impactar positivamente bilhões de vidas com dados, né? Humanizando, e isso né? é ecossistema, vamos fazer junto, vamos buscar junto. Teve dúvida, eu quero saber, eu quero começar, eu quero entender como é que é, e busca lá no LinkedIn, busca a turma da Innovent aqui também, tem acesso a todos aí, fica muito fácil. Puta, cara, quero bater um papo com o JP, quero sentar lá para o JP com o Robson e quero entender um negócio X. Vambora, cara, a gente tá aí para isso, acho que conhecimento guardado na gaveta não serve para nada, né? Eu acho que foi feito para compartilhar
Eu aprendi muito com gente muito boa assim, e eu acho que eu tenho essa responsabilidade moral de compartilhar tudo isso que eu venho estudando, que eu venho aprendendo com o pessoal. E foi assim que a Semantics nasceu, e foi assim, e é no que a gente acredita, e é o que a gente faz até hoje. Muito alinhado a esse propósito que a gente falou tanto aqui, que é de impactar positivamente bilhões de vidas com dados. Perfeito. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês.